Ora viva, seja muito bem-vindo ao programa Vidas com Alma. Renovo a ideia, este é um programa que nós, Fundação São João de Deus, gravamos aqui em Lisboa, na Cúria Provincial dos Irmãos São João de Deus, e é um programa que o fazemos em parceria com a televisão Canção Nova e que chega agora ao pé de si. E é neste espaço que nós ficamos a conhecer mais uma alma, mais uma vida com alma. E desta vez trazemos, ou traz até nós, o Padre Carlos Gonçalves, a sua alma moderada. Padre Carlos, muito obrigado por estar connosco. É um gosto muito, muito grande de recebê-lo e receber a sua alma moderada. Ajude-nos a perceber. Sim, portanto, sou assim, como dizia, portanto, a ter que escolher, realmente, pronto, isso vem-me à cabeça. É fruto do seu espírito. O Padre Carlos vê-se como uma pessoa, eu ia brincar de dizer equilibrada, obviamente que sim, mas moderada Sim, em quer termos dizer, de... claro, muitas vezes gostava de ser mais do que sou, não é? Mas, se calhar, já isso pode ser caracterizador. Se calhar outras pessoas não gostam ou não gostariam de ser Isso moderadas ou significa... equilibradas, não é? Porque podem também, pode ser visto também como uma menos-valia, não é? Portanto, Ou uma mais-valia. para mim é, Obviamente. para mim é, por isso é que eu digo, não é? Mas porque é um espaço confortável ou porque, na verdade, ele transmite, é fruto daquilo que é a sua experiência de vida também, não é? Pois, imagino que sim. Eu acho que, no fundo, como com quase tudo, é um bocadinho o conjunto de algumas características pessoais minhas, imagino, com a minha história, não é? E, portanto, com esta situação de querer ter interesse em, por exemplo, conciliar, não é? E, portanto, não ir para extremos, não é? E diante de extremos, tentar ver o outro lado, não é? Claro, estou dito assim, eu acho que isso é uma virtude, parece que estou-me a elogiar, portanto, mas tento fazer isso, não é? Pronto, também digo já, quer dizer, nós podemos ter os defeitos das nossas virtudes, como se costuma dizer, não é? E, portanto, pode ter o outro lado, que é, às tantas, em algumas situações, aparecer como não está a tomar posição nem de uma coisa nem de outra, não é? O tal confortável que é, prefiro não me comprometer, prefiro não... Mas pronto. tenho a sensação que não é isso, pois não é. Eu não quero que seja, não é por aí que vou, não é? Claro, obviamente. Mas sim, valorizo bastante a questão de ver o outro lado da questão, não é? Não ir logo... Claro, também tenho os meus momentos de excesso. Exasperação, Exatamente, ou de irritação, imagino. mas faço um esforço por depois pensar, não, mas se calhar isto depois dá para muitas coisas, Que não é? Em imagino que termos sim. de pensamento, comportamento. Se pensarmos no Carlos filho e recuarmos alguns anos atrás, e o Padre Carlos já nos vai dizer, se não se importa, a data em que nasceu, e para também conhecermos esse pormenor da sua vida, vamos encontrar também um jovem moderado, Sim, penso que sim. Portanto, eu nasci no ano moderado de 1974. Portanto, se calhar não tão moderado, não sei. Mas sou o mais novo de 4 irmãos, embora nos tivéssemos criado 3, portanto, nosso irmão mais velho faleceu com 3 anos. E, portanto, eu não me cruzei com ele, digamos assim. Agora seria fácil dizer, bom, tese, antítese, síntese, não é? Portanto, e chegámos a uma moderação, mas nem é o caso. Agora, sim, como filho mais novo, bem, tranquilo, dá para muitas coisas, não é? não trouxe grandes problemas Penso aos que pais não por é? causa da Por causa dos pais. escola? Não, isso não. Era bom aluno. Traquinices, nada QB, de nada de esconder. especial, não. Nada muito bem, muito bem. Portanto, sempre super discreto, imagino. Sim, acho que sim. Mais do que queria, Quer não dizer, se importava de defender as causas que são necessárias. sim, também. E também o lado, às vezes, bem, até o lado das vaidades e do protagonismo e de querer, entre os amigos, também ser aquele que... Isso com certeza, não é? Imagino. Mas sim, por exemplo, olhando também para a minha história, acho que é legítimo dizer, muitas vezes
me vejo e me lembro como alguém que estava, por exemplo, de bem com vários grupos na escola, não é? Ou seja, não era aquele daquele grupo, por oposição Era a àquele grupo. ponte. Era a ponte. Era capaz de estar com uns, com outros, isso em geral acho que sim. E portanto pode ter também a ver com esta feitio, também não nego, se calhar às vezes também há algumas cobardias de não querer estar Faz parte. a fugir ao conflito, portanto com certeza. Mas tudo somado, por isso é que escolhi. E geograficamente onde é que o íamos encontrar, Padre Carlos? Portanto, eu nascido é numa cidade que já não se chama Lourenço Marques, portanto Moçambique, agora é Maputo, em 1974, e portanto antes da independência significa que nasci... Em cima da independência. Exatamente, mas tecnicamente em Portugal, não é? Claro, Porque, exatamente. no fundo, politicamente era Portugal. Recorda-se de vir para Vim com Portugal? 7 meses. Ah, muito bem. E nunca voltei. E, portanto, não tenho... Nem tem vontade de voltar Não é especial. Não é, também não tenho nenhuma rejeição, sim. nem nenhuma... Às vezes, já me passou pela... Não é às vezes, não é nem um pouco mais ou menos, mas já me passou pela cabeça. Se calhar ainda gostava de lá ir alguma vez e tal. em missão, por exemplo. Talvez. Pode ser um desafio. Pode ser. que te esteja a ouvir. Mas depois cresci, já agora nasci lá, mas vim com 7 meses e quase logo depois os meus pais vieram ver para onde vivem agora, portanto, na zona ali de Cascais. A paróquia nós já fizemos vida em Alcabidez, paróquia de Alcabidez. Mas é ali que fica. É ali que fica o seu local seguro, isto é ali que pensaria em. Se pensasse em algum lugar onde se sente este é o meu sítio, obviamente quando era mais novo. Sim. É lá, é na sua paróquia, é na sua casa. Sim, penso que sim. Os meus pais lá vivem e também os visito à casa dos meus pais. Não digo, não no mau sentido, mas não digo a minha casa, porque é a casa dos meus pais, não tenho problemas nenhum com isso, não é? Num sentido e no outro, porque há pessoas que dizem, eu continuo sempre a dizer a minha casa, não o sinto assim. Não no mau sentido. Não no mau sentido, obviamente. Se eles ouviram dizer, claro que me sinto em casa, não é? Sim. Mas à casa dos meus pais e sim. Neste grupo, pai, mãe, irmãos, houve algum deles que fosse mais desperto para aquilo que veio depois a ser a sua vida, isto é, me parecia que tu não ias fazer um trajeto normal, ou que este seria o teu caminho. Algum dos seus teve essa percepção de que o Carlos era diferente dos outros? Era alguém que gostava de fazer pontos? Permita-me assim, não é? Sim. Pois, bem, não sei se responder a isso, quer dizer, em termos depois de percurso de futuro, educacional e tudo, bem, eu acho que é uma família católica praticante e uma família... Portanto, disponíveis para ouvir sim, também, se calhar, uma embora eu não seja daqueles que em pequenino brincavam aos padres, não. Portanto, enverdei até por outra área académica. Muito bem, isso é interessante. Sim, portanto, bem, quando era pequenino, uma das coisas, vale o que vale, mas hoje acho piada, querer ter sido maquinista. Muito bem. Gostava muito de comboios e, portanto, conduzir comboios, não sei porque é que me fascinava. Outra coisa era maestro, gostava muito de ver na televisão, a reger. Isso é que eu imitava, fazer assim. Sim. Mas depois, ali pela escola primária, quando as pessoas começam a dizer, quanto a mim cedo demais, às crianças, o que é que vais ser quando fores grande, eu comecei a dizer médico. Minha mãe é enfermeira e penso que esse mundo também mexia comigo, digamos assim, e portanto, pronto, depois também havia aquela coisa, ok, bom aluno, bate certo, normalmente para ser médico se ter tal. Está bem. E portanto, durante vários anos era isso. Só que depois cheguei ali a um ponto de viragem, porque na altura, no 9º ano, podíamos escolher, havia uma opcional primeira, que depois até se podia mudar no 10º ano, isto é já uma coisa mais antiga, né? E eu, afinal, depois escolho a área económica. E 10º, já com a perspectiva de gestão de empresas, não é? Muito bem. E entrei até no ISCTE,
Não acabei o primeiro ano, portanto, é só isto. Não chegou mesmo a acabar o Nem primeiro acabei ano. um primeiro. Já lá Só vamos. com cadeiras anuais, portanto, Muito bem. tive lá uns meses. Nem há equivalências depois Nada, nada. para o Mas resto. ao mesmo tempo acho piada, já eu fazendo a interpretação, não é? Quer dizer, pensei, portanto, agora conduzir comboios, dirigir orquestra, ser médico e gerir empresas. Vou ser padre. Mas Não é? se quisermos ser criativos, bate tudo certo. Podia ser. Queria perguntar-lhe também, neste conjunto de harmonia, não é? Que seria com certeza a sua casa, haveria com certeza alguém que para si era preferido. Eu sei que estou sempre a meter os convidados em apuros, mas entre o pai e a mãe e algum dos... Não consigo. São relações diferentes, é verdade, e ocasiões, Mas escolhi etapas algum diferentes. como confidente? Haveria sempre algum como mais confidente? Bem, se calhar contei mais coisas assim à minha mãe, talvez, sim, é provável. Quando contei que afinal não ia para a Espanha, primeiro contei à minha mãe, depois contei ao meu pai, pronto. Primeiro contei à minha mãe, depois contei aos dois, pronto. Mas, sim. Foi primeiro para testar a ver. Vamos lá ver vamos lá ver como é que isto vai ser recebido. Sim? Não sei dizer, Nem acho que por foi um isso, nem por bocadinho uma certa tensão, uma certa. Ansiedade, Se calhar com aqui é um certeza. bocadinho aquela coisa muito atávica primeira, não é? Primária, com um bocadinho de nervosismo, se calhar a mãe primeiro, não é? Claro. Também é o sentido protetor, obviamente. Mas já agora, não foi logo para esta vida de padre diocesano. Se posso também contar isso, quer dizer. Vamos sim. Pronto, porque, portanto, eu estava num grupo de jovens, portanto, aqui é a entrada da vivência paroquial e até de um lugar, portanto, a paróquia Alcabidez, um lugar em Alvide, um grupo de jovens, um movimento até que se chama Juventude Alegria de Maria. Pronto, os meus irmãos já faziam parte dele, eu também entrei. Muito bem. Pronto, todo esse percurso, depois a catequese, o grupo de jovens. E, como lhe disse, não brincava aos padres quando era pequeno, portanto, mas à altura... Começou a sentir... Ainda antes de entrar na faculdade, ou seja, isto, não sei se é assim, bem, começo a ver que com muita gente é assim também, até pelo que faço hoje, mas comigo foi, portanto, levou tempo até... há aquela primeira ideia completamente disparate, não é? Vem à cabeça, e se eu fosse para esta vida, completamente parvoíce, não quero nada disto, mas depois continua, ela não se vai embora, essa ideia, não é? Pronto, e depois há também a fase de adormecimento, assim, deixa estar aí, Exatamente. não é? Encapsulada de alguma forma. Pronto, depois é verdade, no grupo de jovens, não de sentido diretamente para mim, mas a questão vocacional também ia aparecendo. Mas vinha um bocadinho com a ideia de, por um lado, queria ser padre, quando começou a ganhar mais forma, mas tinha muito claro que seria missionário, ou religioso pelo menos. Pronto, não tanto padre diocesano, é curioso que sou. Pensou primeiro, se calhar, na missão e não tanto no formato, vamos dizer assim, não? Sim, mas no fundo acompanhou sempre. Eu quis sempre também ser padre. E, portanto, a concretização acabou por ser, e felizmente que foi, e bem, tenho gratas recordações disso também, nos franciscanos capuchinhos. Portanto, antes dos 19 anos, saí de casa para ir para os capuchinhos. E já lá vamos à experiência, porque se não se importa, eu vou pedir-lhe agora que me ajude aqui a fazer uma escolha. Que me ajude, porque na verdade eu vou tirar aqui as duas opções, não sabendo nada sobre o Padre Carlos, nem sabendo se algo do que aqui está é do seu agrado, iria pedir-lhe, se tivesse que escolher uma destas duas, o que é que escolheria? Se tivesse que escolher. Se tivesse que escolher, mas não há tem. do meio, não há do meio, não é? Exatamente. Mas pode ser interessante escolher aqui. Até pode haver algum motivo que o que nós estamos a apresentar é uma escolha entre dois clubes de Lisboa, Benfica, Sporting. Nenhum dos meus. Nenhum dos seus, ainda por cima, portanto, não escolheria esses. Se tem que escolher, escolheria o Sporting, porque na minha casa não havia benfiquistas. Não havia benfiquistas. E havia sportinguistas. E traz memórias de ver irmãos e o pai. Sim. Mas a verem seriamente os jogos. Depois não tanto eu. Eu não sou o desportista, não sou... Ainda hoje não ligo quase nada a futebol. Pronto. Mas quando
mais uma vez, me puseram assim, és de Benfica ou de Sporting, Sim, porque era sim, assim que se sim. punha os miúdos com os miúdos. Sim, sim, E eu exatamente. Sim. aí, não sei se por moderação ou se por embirração, porque é que eu hei de ser o que me estás a perguntar, não é? Muito bem. Então eu escolho do Porto. E que na altura, salvo erro, agora se calhar vou falhar nisso, mas salvo erro, não estava em primeiro, pronto, não tinha ganho Sim, naquela qualquer altura. coisa, Era sim, só porque exatamente. depois, agora a brincar, depois começou a ganhar muita coisa, portanto. E Foi uma boa escolha, não é? pronto, Achou gostei, piada. achei. Achou Foi piada. uma boa aposta. O desporto faz parte da sua vida? Não Quer faz? dizer, no sentido de ser um desportista, não, não é? Depois tenho um irmão que é realmente essa a sua área, Atividade? atividade e profissional mesmo, de formação e profissional. E, Pronto, e acompanha a carreira dele, sim, tanto quanto, sim, claro, sim. é entusiasta, e não sabendo o que é, imagino que É, haja público. sim, Não? sim, Ah? é treinador de futebol, portanto, mas normalmente tem estado fora do país, portanto, sim, acabo por saber, no fundo é mais pela família, não é? Pelo da família, agora o irmão está a jogar e tal, Sim, vamos todos sim. torcer para que ganhe, se ganha, se não ganha, pronto, assim um bocadinho por aí, não E é? como é que se vive os. Porque nós sabemos como é que quem gosta de futebol Uma tem paixão, não uma. é? Exatamente. E as paixões habitualmente são extremadas, não Sim, é? intensas. Este, Não são moderadas. não são moderadas, exatamente. Como é que fazia a ponte entre estas duas coisas, que era ter, de um lado, algum extremismo, seja como for, não é? No gosto pelo desporto? Sim, era razoável, acho que não era problemático, não é? Claro que depois, grupo dos amigos, uma boa recordação também tenho é crescer com outros rapazes lá da rua, não é? E raparigas, portanto, ter amigos e, portanto, poder ter essa experiência até de jogar, não é? Mal, normalmente eu mal, dois pés esquerdos, como costuma dizer, mas, pronto, não era um problema para mim. Padre Carlos, o caminho do seminário, o caminho vocacional, o caminho do seminário, faz-se num momento, eu imagino que o momento da chegada ao seminário seja um momento de surpresa. Recorda-se desse dia em que entrou no seminário? Sim, mas aí seminário, então aquela primeira experiência que fiz, não é? Pois, sim, 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 Eu digo pode, isto porque, claro, claro, claro. sendo uma ordem religiosa, também há quem chame seminário, também havia, mas no fundo cheguei ao convento, Claro, não claro. é? Cheguei ao convento dos Capuchinhos, neste caso a Gondomar. Bem distante de sua Sim, casa, não é? sim, Portanto, uma área geográfica claro. Portanto, saí de distinta. Lisboa para o norte. Portanto, vida de comunidade. Recebi de comunidade, portanto, portanto, fazendo o que se chama aspirantado, 6 meses, meio ano, e depois postulantado outros meio ano, e depois noviciado. E com a experiência de vida em comunidade com frades, portanto, com confrades Exatamente, exatamente. mais velhos, Exatamente, exatamente. não é? Então, deixe-me pegar, por favor, nessa experiência e depois na experiência de entrada em seminário diocesano, Diocesano. não é? Achou que já trazia experiência, portanto, já era experiente, não é? Quando entrou, já sei o que é isto da vida em comunidade. Vocês, a mim, À primeira, não, na segunda, agora na Ah. segunda, portanto, na entrada no seminário diocesano. Já, eu já sei o que é a vida em quer comunidade. dizer, Isto não é assim. Faz-se de outra maneira. assim também não tanto, mas grato pela experiência que trazia, é verdade, não é? E, portanto, o que isso significa. Também sem, ou seja, também com menos idealismos, não é? E Sim, há coisas que se desfazem, menos não é? ingenuidade, não é? Se bem, claro, quando eu entro, também, enfim, hoje se calhar é considerado novo, não é? Mas 18, 19 anos, pronto, também não é que fosse assim, acho eu. Pronto. Deslumbramento. Ainda assim, Sim. depois a vida tem a realidade é o que é, não é? E não digo com sentido, foi uma experiência muito boa. Portanto, ainda com menos idealismo cheguei à outra, até porque eu acabei por fazer no fundo só um ano de seminário diocesano, não é? Porque eu estive 7 anos na ordem religiosa, portanto, depois do tal experimentado, apostolantado e noviciado, 5 anos de frade, de votos Portanto, temporários. ainda fez um percurso Sim. muito interessante. Sim, 7 anos no total. E, portanto, quando estava para me preparar para os votos perpétuos,
No ano seguinte, começaria um ano de preparação para os votos perpétuos. Recolocava-se, claro, outra vez a questão decisivamente, e, portanto, certo. para mim significou repensar tudo, rezar tudo outra vez, e chegar à conclusão que, curiosamente, o que unia tudo era ser padre. Porque desde o princípio, mesmo quando eu achava que diocesano não era a primeira coisa que me atraiu, não é? Era religioso, mas como padre. Podia não ser, não é? Obviamente, e depois, para quem nos está a ouvir, se calhar também, quem nos está a ver e ouvir, também, se calhar, esclarecer isso, e o Padre Carlos ajudará com certeza, porque quem escolhe a vida religiosa como consagrado, e neste caso numa ordem não sacerdotal, eu não sei se posso dizer assim, se calhar não é? Pois, eu nunca... Mas ajude-nos a perceber, não Sim. é? Há ordens Há ordens sacerdotais. claramente, ordens são institutos religiosos, porque ainda terão que ser ainda mais abrangente, não é? Claramente, vamos dizer assim, deixem passar clericais, claramente laicais, que são religiosos, não é? Certo. Ou seja, que em geral não têm padres, mas podem ter um ou outro. Em função da missão, não é? Exatamente. Como é o caso dos Irmãos São João de Deus, por exemplo. Pois, exatamente. Ou mais clericais, em que logo à partida sabemos que são padres, mas que depois descobrimos que também têm irmãos, não é? Portanto, os franciscanos em geral, portanto, os capuchinhos também são franciscanos, no fundo não são uma coisa nem outra, não é? Ou seja, mesmo que de facto até podem ser todos padres, mas de facto podia não ser nenhum. Portanto, porque o que é a base é o ser frade, irmão, não é? Certo, Pois, certo. como são homens, podem também receber o sacramento da ordem. Óbvio. Na prática, em geral, pelo menos aqui em Portugal, acho eu que é assim, muitos deles são, não é? Mas eu lembro de haver irmãos que até tinham a curso de teologia todo e não eram ordenados padres, porque não sentiam. Às vezes tinham certa pressão, não é? Dizer assim, já agora, é a minha ideia. Sim. Não é? Mas eles, ao fim e ao cabo, faziam também ali uma afirmação de que a sua vocação religiosa era inteira em si mesmo. Não era um degrau para ser padre, não é? Sim, é muito interessante. De facto, nós temos esta ideia de que quem está em teologia, quem faz teologia, o caminho é ser sacerdote. Mas, na verdade, não é assim. Claro. Mas no seu caso foi. No meu caso foi. Por vontade. Sim. Eu vi sempre Estava a dizer isto, não sempre era? mantive. E, portanto, quando estive lá nos Capuchinhos, pronto, fui estudando então na Faculdade de Teologia, no Porto. Fiz o curso de Teologia todo na altura, pré-Bolonha, no Porto. E, portanto, quando venho para a Diocese, a solução que encontraram para mim, bem, foi um ano no seminário dos Olivais, repetindo o 6º ano que até esse já eu tinha feito. Fantástico. Uma experiência muito gira que eu acho que é a primeira vez que temos aqui no programa de casar estas duas. O Padre Carlos, de facto, é esta consubstanciação da ponte, não é? Se calhar mais... Essa parte não tinha pensado sobre isto. Da ponte, porque de facto faz aqui um conjunto de ligações entre várias áreas. Eu atrevi-me ainda a perguntar-lhe... já nos falou do momento em que decide, não é? Em que comunica aos seus pais. O dia a seguir foi um dia diferente. Isto foi o dia em que já contei. E agora? É mais fácil? É um dia mais tranquilo? Sim. É um dia de maior tranquilidade? Pronto, também sentimos-nos confirmados, não é? Também há a sua dose de alívio mais psicologicamente falando, compreensivelmente, não é? Claro, obviamente. Atenção e depois... mas eu acho que é mais do que isso. É mesmo também... Sobretudo se realmente era esta vocação, como eu acho que é. E essa tranquilidade termina ou melhor, vai fechar-se onde? No dia em que tem que confirmar ou dar o seu sim quer ser ordenado. No dia da sua ordenação. É esse? Não sei dizer, porque no fundo isto acabam por ser vários sims, não é? E vários sims que podem ser, para mim, são levados a sério, quero dizer... De compromisso. Explico-me. Quando eu faço os primeiros votos como frade capuchinho, em 1995, eu lembro de pensar, na altura, do ponto de vista do meu coração, eu estou a fazer para a vida. Eu não precisaria de serem primeiro temporários, depois perpétuos.
Mas também não quereria que fosse assim agora, ou seja, acho que está bem feito. Certo. Tem sabedoria em fazer É assim. um caminho, tem Exatamente. mesmo que se fazer esse Mas, caminho, não é? mas Não há quando eu estou a atalhos. fazer os votos, não estou a dizer assim, é só parcialmente, Se calhar só isto pode que é voltar por. atrás. Exatamente, e sabe-se lá, e portanto só temporariamente é que estou no meu coração a fazer isso. Não estou. Mas também me lembro de pensar, não sei se vou pensar sempre assim. Assim, manter-me aqui. E realmente não pensei. Não é? Isso quer dizer que, e numa resposta rápida, pode ser que um dia volte a pensar na vida junto de uma missão, de uma ordem religiosa. Hoje não vejo nada disso no horizonte, não é? Mas lá está, também se calhar nesse tal dia também não via isto no horizonte, não é? Muito bem, muito bem. Estamos com o Padre Carlos Gonçalves, que nos trouxe a sua alma moderada. Não saia daí, estamos mesmo a fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Seja bem-vindo de novo ao programa Vidas com Alma. Estamos com o Padre Carlos Gonçalves e vamos explorar aqui um pouco mais da sua alma moderada. Vamos ver o que é que conseguimos tirar um pouco mais da alma moderada do Padre Carlos. Padre Carlos, estivemos a falar no percurso até dar os vários sims, estava-nos a dizer isso, não é? Estas Exatamente. confirmações comprometidas de que este era o seu caminho. Fechamos a primeira parte a dizer que se calhar qualquer dia posso voltar a ser frade. O Rui é que disse, não fui eu. Mas permita-me que Mas lhe pergunte a Deus agora. nada é impossível, não é? Exatamente, Não está no meu horizonte. é nessa esperança, sim. Queria perguntar-lhe, mas onde é que o encontramos hoje? Qual é a sua missão Sim. agora e Sim. onde é que vamos encontrar a sua alma moderada? Pronto, e respondendo a isso também, no fundo, também respondo ao que estava a dizer Sim. antes. Ou digo. Ao desafio, À interpelação dele. sim. Mantendo que realmente podemos estar sempre a perguntar ao Senhor o que é que és de mim, não é? Também temos que perceber que as coisas às tantas também. O avião vai no ar, também a terra, não é? Claro, claro. E portanto, volto a São dizer. caminhos que fazemos, Claro, obviamente. não estou a dizer que, Obviamente. por comparação, por analogia, assim como quando fiz os primeiros votos de frade capuchinho, não tinha em perspectiva ser padre diocesano, não é? Agora podemos fazer o mesmo raciocínio, mas e por aí adiante durante a vida toda? Pois não sei, pode Pois ser claro, também pois claro. demais, não é? Pronto, então eu hoje estou no Seminário dos Olivais. Brincava, há uns tempos brincava, como só lá estive um ano como formando, depois fui pagar a dívida que faltava, mas agora já tenho muito crédito, porque já lá estou desde 2005, como formador. Inicialmente, por 3 anos, estive como prefeito. No fundo, o formador diz-se assim, do foro externo, pronto. E depois, desde 2014, como diretor espiritual. É assim que estou. Também, desde novembro de 2022, portanto já fez um ano e agora um mês, estou como capelão hospitalar no Hospital Clube de Descobertas. Isto são desafios giríssimos que me fazem trazer aqui um conjunto de questões. E se não se importa, eu começava exatamente pelo diretor espiritual. Sente de alguma forma alguma pressão sua, obviamente, pelo facto de não vou dizer que ser o guia, mas no fundo ajudar a iluminar o caminho de alguns jovens para perceberem ou para discernirem melhor o seu lugar. Sinto responsabilidade, no sentido de, pronto, pressão. Talvez, às vezes há momentos mais... Há uma preocupação, não é? Rezando e pedindo, o Senhor ajuda-o e ajuda-me a ajudá-lo. Isso é uma oração que faço muitas vezes. E pronto, e também depois reconhecendo as nossas limitações também, não é? Isto é um campo misterioso, muito belo, mas uma área também muito sensível, muito delicada da vida da pessoa, não é? No fundo, não sou eu que chamo, não é? Não são os formadores que chamam, é o Senhor. Nós estamos de testemunhas, de ajuda, de irmãos mais velhos, parte externa, parte de foro interno. Pronto, também há momentos que temos que dizer, sempre ser mais assertivos, mais guias, assim, mais
dirigindo, mas em geral não. Até a expressão de diretor espiritual hoje em dia, Sim. há quem não goste dela por isto mesmo, por achar que não deve ser tão dirigista, não é? E eu compreendo, se bem que depois também há momentos em que a pessoa precisa mesmo de uma palavra mais clara, não é? Uma ajuda. Hum, Vamos ver se eu consigo colocar a pergunta exatamente como sem ser muito provocador. Prefere perder um mau sacerdote e ganhar um bom homem de Deus, no sentido de ser alguém? Sim, com certeza, claro que sim, claro que sim. Num tempo em que temos poucas vocações, seria se calhar mais fácil Não, dizer. claro. Pode haver uma certa tentação. Bem, Tenta. que seja consciente não acontece entre nós. Eu quero dizer, como há poucos, isto está em saldos, não é? Pode haver essa. Conscientemente, não. Claro, eu às vezes ponho a pensar, há décadas, quando chegavam a ser dezenas e dezenas, Era a pergunta que eu ia se fazer calhar a mais seguir, fácil, não, mas exatamente. pela negativa, se calhar mais facilmente, se alguém embora do seminário por coisas menos importantes. Acho, imagino que sim, estou a dizer um bocadinho de... Claro. Não ficaria surpreendido se assim fosse, não é? Agora não me parece que seja, pelo menos ali não é com certeza nós estarmos a pensar, não vamos porque temos poucos. Não, isso não acontece, não é? O caso é demasiado sério para todos, Para todos, para o próprio obviamente. e para a Igreja, para ser uma coisa assim ligeira dessa forma, não é? E isto abre-nos aqui um caminho e perdoe-me se de facto. Mas poderia perguntar: este desafio também de ser capelão hospitalar vai buscar um bocadinho daquela reminiscência de poder ser também médico, mas agora das almas? Talvez já um ou outro doente também, Sente-se. há uma conversa em que cheguei a falar também de mim, vocês perguntaram assim, também cheguei a fazer essa ligação, não é? Olha, até aqui médico, agora estou aqui. Mas o capelão tem essa missão também de ser. Pronto, claro. E até depois ligando tudo, o diretor espiritual também, não é? Portanto, há aqui uma parte de Diagnóstico. e de cura, ou de Claro. ajudar a curar, não é? Estando ferido, não é? Já é a célebre expressão, e até há livros, o curador ferido, não é? Portanto, quem somos nós, não é? Mas ao mesmo tempo, se esta é a nossa missão, também não vamos fugir à responsabilidade e à missão, não é? Que medicamentos tem, vou continuar no mesmo léxico, que medicamentos tem um sacerdote que se apresenta à frente de um doente que esteja num hospital para o ajudar a manter-se fiel na sua fé também? Que medicamentos é que se tem? Que medicamentos no sentido de orientação, obviamente Mas não é? pergunto no sentido de como é que eu Como abordo como é que o Padre Carlos ajuda, doente, não pois. é? Ajuda o doente Pois. Há uma coisa importante que temos que sempre que fazer é seguir o doente. Portanto, nós não, quer dizer, não é proselitismo, não vamos lá impingir nada, não é? Sem perder a nossa identidade e até sem perder acredito mesmo que a melhor coisa para qualquer pessoa é encontrar-se com o nosso Jesus Cristo. Não tenho dúvidas sobre isso. Só que não quer dizer que seja da mesma maneira para toda a gente, não é? É muita responsabilidade ser esta pessoa que ajuda a guiar, na verdade, não é? Pode ser, mas também no fundo aí também se joga a nossa debilidade e oxalá a nossa confiança em quem nos precede, não é? E também rezo isso, não é? Também quando vou ter com as pessoas, antes de sair da capela, já sei que vou a esta, aquela, e depois também rezo, e aqueles que eu não sei, porque me acontece, em ato é que olha, venha também aqui, recebo um telefonema, recebo uma mensagem, pronto, e incluindo o pessoal. Não é só a capelania, não são só os doentes, são sobretudo os doentes, mas também o pessoal médico, hospitalar, em geral. Tenho aqui um conjunto de questões em que a ideia é que escolha, de novo. Okay? Que eu escolha. Que escolha. Aceita mais facilmente um convite para dançar ou falar? Falar, claramente. Mas por algum motivo. Não, até posso preferir também, preferia nem falar, não é? Mas por comparação com dançar, não. Dançar, não. Correr ou nadar? Nadar.
Nadar. Isso, Ok. sim, prefiro. Mas também às vezes corro, portanto, mas mais nadar, sim. Mais nadar. E a terceira é, quando chega a uma mesa, se prefere provar um novo paté, que lá esteja, ou vai mesmo direito à azeitona? Porque sabemos Que o gosto. que é, não é? Exato. Pois, eu não sou, acho eu, de feitio muito aventureiro. A comer também não. Quer dizer, pronto, também, lá está, moderadamente. Sim, claro, Também claro. gosto de conhecer coisas, não, mas aqui, conheço pessoas que, por definição, habitualmente, o que fazem é, se ainda não experimentei, é mesmo isso que eu quero. Aventureiras E eu nisso nesse sou um bocadinho mais moderado. moderado, ou gosto mais de jogar por seguro, aquilo já sei que sim e tal. Mas tem alguma coisa da qual foge a sete pés? Alguma coisa. Alguma coisa que o afasta, imagino, uma fobia qualquer? Elevadores não é comigo. Pois. Alturas não é comigo. Não é uma coisa nem outra. E olhando aqui, neste momento mora no Seminário dos Olivais, com aquele jardim enorme, algum bicharoco que ande por ali que não lhe dá grande... Quer dizer, sim, não particularmente, mas às vezes acontece uma coisa ou outra desse género. Não, eu não sou, e cada vez acho eu, tenho pensado mais antes de matar algum inseto, mesmo. Às Muito vezes bem. estou a olhar e pensar, mas porque é que eu preciso de o matar? Só por ser mais forte? Não é? Qual é Claro, depois, Se o mosquito estiver a mas picar acabou, naquele momento... mas acabou a conversa se há uma melga que não me deixa dormir, portanto lá se foi o grande princípio, não é? Isso mesmo. Padre Carlos, imagino que conseguimos agora aqui colocar uma data, entrar aqui numa situação em que conseguimos viajar no tempo para um evento bíblico. Qual é que escolheria? Para um evento bíblico. Qual era aquele que diria: epá, eu gostava mesmo de ter visto isto? Não, assim, sem pensar muito, vem-me à cabeça as bodas de Caná. Quer dizer, portanto, é um evento bíblico com Jesus. Certo, certo. Eu não sei, não precisa ser uma coisa do Antigo Testamento, mas é nesse sentido que está a perguntar, não é? Exatamente. Pois, sim, até porque ao fim e ao cabo tinha ali muita coisa ao mesmo tempo, não é? Tinha Houve- Jesus, tinha a Virgem Maria, tinha um milagre, Isso mesmo, isso tinha mesmo. Mas apóstolos. para ver, foi interessante. Sim, sim. Muito, muito Claro, giro. assim também a novidade, não é? E pronto, interpretações bíblicas à parte, mas no fundo estar ali diante da novidade que Cristo traz a partir da realidade também concreta, não é? Uma experiência de vida social normal. Tão normal, não é? Pois, Na sim, normalidade. isso também. Muito, muito bem, muito bem. Queria também perguntar-lhe se habitualmente as pessoas quando estão atrás do volante transformam-se. Em que é que se transforma o padre, A conduzir? Carlos a conduzir? Eu não sou grande condutor e Sim. tenho noção disso, mais ou menos noção disso, que é o pior, é quando não se tem noção, não é? Portanto, acabo por ser cauteloso, às vezes até reconheço, às vezes até demais, não é? Porque penso que se calhar é tal. Pronto, às vezes irritações e julgamentos dos outros que estão a fazer isto ou aquilo. Isso Portanto, uma sim. boa buzina Mas dela. não, é é uma muito coisa... raro, muito raro, isso é muito raro. Muito bem, muito bem. Já fiz, mas é Obviamente, muitíssimo raro. Permita agora aqui um conjunto de questões que eu imagino que o Padre Carlos viva com elas, até mesmo porque imagino os jovens que se estão a formar como sacerdotes também os possam ter. Na confissão, para si, o que é mais difícil? Ouvir a confissão ou julgar? Julgar no sentido depois de ajudar com a penitência à reconciliação. É mais difícil ouvir o que nos estão a dizer ou julgar? Mas o julgar aí,
significa perceber o que eu ouvi e tentar ajudar. O que é que eu vou dizer a seguir? É isso? Porque depois a seguir vai ter que, no fundo, não é Sim, claro. a penitência não é encarada Não, como, ou seja, como uma pena, mas como pois, uma o ajuda de ouvir reconciliação. em si mesmo, confesso que não me custa assim tanto, não é? Porque, e graças a Deus também não me costumo escandalizar, portanto, não tenho essa. Depois realmente, mas também não tenho a ideia de que, sobretudo na confissão, depois ainda há a direção espiritual, não é? Sobretudo na confissão, não tenho a ideia que vai ser ali que se resolve. Não quer dizer que uma pessoa venha à procura de grande ajuda e só na confissão, porque depois cada levanta-se e vai-se Sim, embora, não é? óbvio, óbvio. Pronto, e tentarei ajudar o mais possível, mas à partida não tenho a ideia da confissão como é ali que se não disser a palavra. Em geral também não tenho esta ideia, não é? Eu tenho uma preocupação excessiva, eu tenho que dizer a palavra certa, senão a pessoa fica prejudicada de tal maneira Que é que. incapaz depois Pois, de usar. penso que não. Mudo de tema, vamos dizer assim, mas mantendo dentro deste registro, também para nos ajudar a pensar se a Páscoa é de facto o momento o epicentro da nossa fé. Porquê é que de facto nós temos tanto medo da morte? Está aí quase todo o cristianismo, não é? Nessa pergunta. Deixa lá na resposta. A segunda resposta estará de Não, certeza. quer dizer, realmente esse é. Cristo ressuscita para ir ao encontro também desse medo da morte, não é? Aliás, a carta aos Hebreus diz que Jesus veio libertar aqueles que andavam uma vida inteira escravos do medo de morrer. Portanto, é precisamente essa a questão. Ou, se não única, pelo menos a principal, com certeza, não é? Mas depois se ressuscita, não se ressuscita só Ele, ressuscita-nos. Nas nossas mortes, cada um de nós fará esse caminho de ressurreição, de receber a ressurreição de Jesus, não é? Não contornando. Portanto, quer no pecado, quer no sofrimento, se pudermos aqui, de alguma forma, resumir assim as nossas mortes, a esses dois âmbitos principais, ou quase abrangendo tudo, ou tudo, não contornando, não é? O sofrimento, nós temos a palavra que o Senhor nos dá, que é tomar a cruz todos os dias, com Ele, não é? Senão é uma loucura, e é um masoquismo, e é um bocado doentio. E com o pecado, não no sentido, então, se eu não o vou contornar, eu vou pecar mais, não é isso que eu estou a dizer, é assumir, reconhecer, não é? Porque isto parece óbvio, mas não é nada. Não Uma das é, coisas não. mais difíceis é que alguém se reconheça a fundo que é pecador. Não é que se vá conhecendo, que é a vida, não é? E depois que aceite Essas e que, no fundo, que fragilidades. se aceite até, sem psicologistas à parte, salvo seja, basta dizer que uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é termos muita paciência connosco, que não é uma aliança com o mal, são coisas diferentes, não é? A gente tende a pensar, se é paciência parece que é uma condescendência com o mal e não faz mal fazer mal. Não, faz, claro. Claro que faz. E Deus não quer nada com o mal, nem com o mais pequenino mal, não é? Mas que o Espírito Santo nos ensina a ter paciência porque Deus está a fazer isto connosco por amor e espera. E espera e faz connosco. Porque podia fazer sem nós, podia fazer contra nós, podia fazer apesar de nós. Mas não, faz connosco, que era uma coisa que eu não faria. Se eu fosse Deus, não faria assim. Não é? Nem para mim, nem para os outros. Obrigava toda a gente a gostar de mim, se eu fosse Deus. Coisa que Deus não faz, não é? E nesta linha de pensamento, Padre Carlos, principalmente no caminho de discernimento que cada pessoa faz e nos jovens que vão ao seu encontro no sentido de receber alguma ajuda para encontrarem, para eles próprios fazerem melhores escolhas e encontrarem o seu caminho. Se eu puxasse para aqui, para a nossa conversa, alguém
para fazer contraponto connosco, preferiria que fosse um ateu ou um agnóstico? Pois, Isto é a noção concreta que nós não preparamos este pois não sei, portanto, levando, num certo sentido, a sério, segundo o que eu acho que A é, conversa seria mais o que interessante. é Com quem ateu, o seria que a é conversa mais agnóstico, não é? interessante? Porque depois isso deve ter Sim, matizes. tantos matizes, quer dizer, hum, se por agnóstico estivermos a entender aquela maneira, no fundo, quer lá saber um bocadinho da questão, não é? Também não é necessariamente assim. Ou o indiferente, ou às vezes, entre aspas, pior, alguém que Que não quer saber do que nem alguém que tem sim uma nem não, ou posição, seja, não é? Sim. pronto. É-me indiferente. A indiferença acaba por ser Nesse sentido, mais valia ser um ateu, quer dizer, eu percebo, acho que sim, não é? Porque no fundo a pessoa teve que fazer um esforço, porque todo ser humano naturalmente é religioso, óbvio. teve que fazer um esforço, honesto que seja, legítimo que seja, toda a gente, as pessoas são livres, não é? Temos de ter que fazer um esforço, não é uma coisa, acho eu, se é ateu, uma coisa só porque sim, não é? E portanto, se calhar também pensou mais nisso, estruturou, também por outro lado, se calhar tem mais mágoas, talvez, isto depende tanto da história de cada um, não é? Mas seria mais interessante a conversa com Talvez um sim, ateu, talvez não é? Se sim, calhar. talvez sim. Vamos tomar nota. Fazermos esse encontro. Também neste conceito de discernimento e perdão-me de estar a ir atrás, mas entendo que provavelmente é algo que está habituado. Ajude-nos também a perceber se a Igreja está da forma certa nas redes sociais ou que cuidados é que deveria de ter ou deve de manter, não é? Sim. Especialmente Eu acho que tem alguma os jovens complexidade esse agora. tema. Porque, claro, seria fácil, acho que é fácil dizer, e está certo. Não podemos abandonar essa área também. Como qualquer área humana, De relação. de comunicação, não é? E, portanto, isso está aí, a Igreja de vez em quando, nos textos, no Papa e não só, no Magistério, recordam isso e muito bem, não é? Portanto, e depois, como fazer, como está presente, portanto, é todo o mundo com alguma complexidade. Em que esse caminho deve ser sempre formativo e não provocativo, quase como Não nós entendi. vamos olhando para as redes sociais quase como que cada vez mais, não é? Pelo menos algumas delas como um caixote de lixo, não é? Pois. Sim, e é como bom é que a chegar Igreja lá e pode ser encontrar outras edificadora? coisas, não é? Ora, nem Claro. mais. Sim. Isso é verdade. Portanto, mas eu acho que isso é o mais, entre aspas, mais fácil de ver, não é? Eu acho que depois há aqui uns certos limites. Portanto, não é tão simpático depois dizer acho que vem a seguir, para mim, que é ainda assim não caiamos numa certa ingenuidade, ou seja, há também ali um mundo, agora no mau sentido da expressão, que nunca vai ser o nosso. Não é? E aí não temos lugar, efetivamente. E não dá para E não dizer devemos assim, procurar lugar sequer. desculpe dizer assim, para manhoso, manhoso e meio, para violento, violento e meio, para maldoso, maldoso e meio. Queremos ganhar no terreno deles, vamos fazer como eles. Desculpa o simplismo, não é? Óbvio. E não dá, não é? Temos que reconhecer que às tantas, não. E depois ainda há a questão pessoal, porque estamos aqui a falar, imagino, de como é que aquela grupo, pronto, como é que é a igreja na comunidade, como é que os organismos da igreja, sei lá, os grupos na igreja. Depois de cada cristão não se esqueça que aquilo também é um fogo. E a pessoa tem que ir com muito prudência e muito. Quase com o fato à prova de fogo Sim. cristão, de vivência cristã, moral, porque senão vai atrás também. Porque quem somos nós? Nós também somos fracos, não é? Antes de fazer a pergunta já a seguir, vou aproveitar para me despedir de si e agradecer muito este tempo que nos despendeu e para nós eu acho muito edificador, porque na verdade termos um diretor espiritual acaba por ser alguém que nos pode também ajudar a fazer este caminho, especialmente para quem nos ouve. E a si, que nos está a acompanhar, agradecemos também o tempo que tem estado connosco, que tenha gostado, como eu,
deste tempo que tivemos aqui com o Padre Carlos Gonçalves e convidá-lo a estar de novo junto connosco no Vidas com Alma da próxima semana. Não se esqueça. E a perguntar-lhe em seguida se ainda assim o cristão pode estar nas redes sociais, mas escolher a moderação. Sim, pois claro, claro, é assim, não é? Essa é a forma adequada, se calhar, de estar. Eu acho que para muitas coisas é. Eu também reconheço que nem sempre no meio está a virtude, há um ditado que já vem dos latinos, não é? Não necessariamente. Pode haver situações em que se tem que tomar uma posição muito mais, ou pelo menos vista como mais para um dos polos dos lados, não é? Para não dizer os extremos. Pronto. Mas muitas vezes, realmente sim. Mas eu tenho a certeza que há uma questão em que o Padre Carlos é defensor acérrimo, que é na defesa da vida. Estes temas que a sociedade tem vindo a defender, a discutir atualmente, e tanta gente fala de fraturantes, são temas importantes. Isto é, nós devemos de facto de falar sobre todos os temas, ou os dogmas têm o seu lugar, isto é, os dogmas devem ser aceitos, não questionados, ou devemos de pensar nos dogmas também como uma forma de olharmos àquilo que é firme, onde podemos sossegar. Claro, claro. Pronto. A Igreja é um organismo vivo, sim. Claro, é ela, não é? Se às tantas é outra coisa, passa a ser outra coisa, não é? Mesmo em termos de... E depois não esqueçamos que há uma revelação, recebemos também, não é? Portanto, mas dito isto, vem ao encontro do que é o lado humano. Nós não temos dúvidas sobre isso, não é? É inquestionável. Inquestionável. Aí é radical. Sim, mas lá está, sim, se significa, não há os mas em relação à proteção do bebé. Pronto, vamos dizer assim, para simplificar. Mas se me puser questões assim, agora vou para uma manifestação e vou colaborar em partir a clínica abortiva. Não vou. E aí vejam como moderado, não é? Claro, obviamente. Portanto, isto... intransigente no princípio, claro, mas a ação não tem que aqui eu pus outra questão que não é a questão da vida, é a violência.